Olá, queridos, graça, paz e prosperidade da parte do Senhor seja sobre a sua vida e contigo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o pastor Caio Aleph e eu quero compartilhar com você algumas verdades espirituais, algumas verdades que de fato trará crescimento, despertamento e vai ativar você a viver coisas extraordinárias em Deus, realidades ainda maiores. Você já parou para se perguntar como ouvir a voz de Deus? Essa é uma questão que muitas vezes nós nos fazemos. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Como de fato a voz de Deus ela pode ser audível ao ponto de eu conseguir ouvi-la? Será que Deus ele ainda fala com o homem? Será que Deus ele ainda fala como falava antigamente, ao ponto dos profetas ouvirem? Como Deus se comunica? Hoje eu quero compartilhar com você um pouco de como ouvir a voz de Deus e eu creio que trará edificação para a sua vida. Olha só que coisa preciosa. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27, fala que nós fomos criados, formados, gerados à imagem e à semelhança do próprio Deus. Há quem diga que nós temos o corpo, uma alma e um espírito. A realidade é que nós somos um espírito. Habitamos em um corpo e temos uma alma. O corpo é o que te dá legalidade para você atuar, para você caminhar aqui na terra. O corpo é o que te dá autorização para tudo aquilo que é físico. Ele é a sua casa. Amém? Ele é a casa onde está a sua alma, onde está o seu espírito. A sua alma, ela atua no nível dos sentimentos, do intelecto. É lá que você sente vontades, é lá que você sente desejos, é lá que você sente anseios. É na sua alma que vem o sentimento de alegria, de felicidade, às vezes de tristeza, de angústia, mas é lá na sua alma onde estão os seus sentimentos. É lá que está o seu intelecto. Mas o seu espírito, onde é incorruptível, quando você recebeu Jesus, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que nós recebemos um novo espírito. É lá no nosso espírito em que nós nos conectamos com tudo aquilo que é espiritual. É lá no nosso espírito que nós nos conectamos com o Espírito de Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Deus, com o Senhor Espírito Santo. É no nosso espírito que o Senhor ele fala conosco. Eu quero compartilhar com você alguns meios em que Deus utiliza para falar aos seus filhos. Como ouvir a voz de Deus? Como entender como de fato Deus ele está falando comigo? Será que Deus apenas só fala de voz audível ou a voz de Deus também vem através de sentimentos? Olha só. Existem alguns momentos em que Deus ele está treinando os nossos sentidos espirituais para que a gente possa ouvir como ele fala, como ele se move. E o primeiro passo em que Deus ele vai se comunicar com você, além da palavra, claro, é através dos seus sentimentos. Exatamente isso. Existem dois dons que são preciosos e que Deus ele flui e ele traz esse discernimento sobre os seus filhos, ele traz essa clareza sobre os seus filhos, que é o dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra da sabedoria. Tanto a palavra do conhecimento como a palavra da sabedoria são meios em que Deus utiliza para se comunicar com os filhos dele. Algumas pessoas recebem ou discernem a voz de Deus através dos sentimentos. Mas pastor, a voz de Deus não é para ser ouvida? Também. O que acontece? Se Deus ele se comunica comigo e com você de uma maneira, a Bíblia diz que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro jeito, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Então, o meio mais fácil de nós compreendermos quando Deus está falando é através dos sentidos. É um meio em que Deus libera a sua voz e que o nosso espírito ouve
e comunica para mim e para você os nossos sentimentos, a nossa alma. Você já esteve em lugares que alguém chega para você e fala: olha, Deus está me falando isso acerca de você, começa a trazer à sua vida a revelação, começa a revelar o seu nome, a sua cidade, o seu CPF, assim por diante. Começa a revelar aquilo que você está passando, começa a revelar coisas hoje que vai acontecer daqui a uma semana, a 2 dias. Ou você já esteve em lugares onde parece que você sente uma dor, uma angústia de repente, você sente uma tristeza, você sente um incômodo. Deixa eu dizer, esse é o meio de Deus se comunicar com você. Quando nós falamos de se comunicar, de ouvir a voz de Deus, primeiramente através dos nossos sentimentos, dentro do dom da palavra da sabedoria e do dom da palavra do conhecimento, existem os sentimentos, onde Deus ele traz o sentimento para você, querendo comunicar algo a você. Significa que Deus ele quer curar alguém, ou significa que o coração daquela pessoa está angustiada ou está feliz. É um meio que Deus chama a sua atenção, é através dos sentimentos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo em que Deus ele se comunica e você passa a ouvir a voz de Deus conforme você vai se atentando a isso, é através de impressões. Exatamente isso, impressões no seu espírito. Sabe quando você diz, olha, eu tive a impressão que Deus queria tocar aquela pessoa. Eu tive a impressão de que Deus queria liberar a unção sobre a vida daquela pessoa. Eu tive a impressão de sentir a presença do anjo do Senhor. Eu tive a impressão, são impressões que você recebe no seu espírito, mas também manifesta nos seus sentimentos. O terceiro meio em que Deus ele se comunica conosco, além de sentimentos e além de impressões, é através de visões e sonhos. Mas pastor, você está falando impressões, sentimentos, visões e sonhos, mas de fato, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Calma, eu vou chegar lá. Fica calmo, não se apresse, não pule os processos, amém? Para que lá na frente você não precise voltar e ter que começar tudo de novo. Então Deus ele também se comunica com você através de sonhos e visões. Deus, através de sonhos e visões, assim como sentimentos e impressões, ele começa a treinar a sua sensibilidade espiritual. Assim como nós temos 5 sentidos espirituais, 5 sentidos que estão aptos, 5 sentidos naturais, que estão aptos para ouvir, para falar, para ver, para enxergar, para sentir, assim também são os nossos 5 sentidos espirituais. Então, nossos sentidos espirituais, eles só são aguçados, eles só estarão aptos a partir do momento que eles começam a ser treinados. Então, Deus ele começa a treinar seus sentimentos, ele começa a treinar as impressões dentro de você, ele começa a treinar os sonhos e visões dentro de você, você começa a ter a sensibilidade dada por Deus, porque você começa a compreender. Até o momento que você começa a ser treinado nos seus ouvidos espirituais. Você começa a ouvir pequenos comandos de Deus. Você começa a ouvir pequenas direções de Deus. E assim Deus vai treinando o seu espírito. Deus vai treinando os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir. Entenda uma coisa. Toda vez que Deus ele quer nos treinar para ouvir a sua voz, ele sempre vai começar com pequenos comandos. Sabe, queridos? Olha só que coisa preciosa. Eu estive uma vez assistindo a pregação de um ministro de Deus e ouvi um testemunho que ele disse que ele estava a caminho de uma cidade, eu não me recordo qual é, então eu não vou chutar a cidade, mas é um ministro muito conhecido. Ele estava numa churrascaria e depois que ele saiu de uma churrascaria, ele pegou e falou: olha, eu preciso comer pamonha. Ele tinha acabado de encher a pança, estava empanturrado de churrasco, mas ele sentiu vontade de comer uma pamonha.
E ele falou para os amigos dele: olha, quando vocês passarem por algum lugar ver pamonha, pelo amor de Deus, para, porque eu quero comer pamonha. E eles começaram a dirigir, seguindo viagem. E ele procurava pamonha de cá, pamonha de lá. E de repente ele disse que viu um outdoor enorme, dizendo: vende-se pamonha, aqui tem pamonha. O outdoor era maior do que a barraca de pamonha. E eles falaram para ele: você tem certeza que você quer comer pamonha? Você acabou de encher a pança ali no restaurante. Eu quero comer pamonha. Eles pararam, ele desce, ele compra aquela pamonha. E de repente tinha um homem parado debaixo da placa. Desde o momento que ele chegou, aquele homem estava encarando ele. Ele comprou a pamonha, aquele homem encarava. Antes dele descer do carro, quando eles pararam, o homem já estava encarando. Ele ainda: misericórdia, Deus, o que está acontecendo? Está de olho na minha pamonha. Na hora que ele comprou aquela pamonha, querido, o Espírito Santo disse para ele pegar aquela pamonha e dar para aquele homem. No momento que ele recebeu o comando do Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe, olha só, o Espírito Santo trouxe um desejo nele de comer pamonha. Quando ele vai lá, ele paga a pamonha, ele pega a pamonha, aquele desejo desaparece. Imagina ele dizendo: e agora? Como que eu vou falar para os rapazes aqui que eu não estou mais com vontade de comer pamonha? Só que o Espírito Santo, ele tinha um propósito na vida, naquela situação, na compra da pamonha. O Espírito Santo disse: entrega para aquele homem. Ele foi lá e entregou. Aquele homem de cara fechado entregou para ele e falou: olha, é para você. E aquele homem disse: Deus, se o Senhor me ama, Deus, se o Senhor ainda fala comigo, Deus, se o Senhor ainda tem homens e mulheres que ouvem a tua voz, Deus, faz alguma coisa. Faz comprar uma pamonha, me dá um sinal. Ele pediu um sinal para Deus. Eu não lembro claramente qual foi. Mas ele disse que ele pegou aquela pamonha, deu para aquele homem, e aquele homem contou tudo aquilo que ele tinha falado para Deus. E ele entendeu que o propósito de Deus, através daquele sentimento que tinha sido gerado nele, era alcançar alguém. Olha só, um sentimento tão bobo, mas que mudou a vida de alguém. Então Deus, ele também se comunica com sentimento. Às vezes a gente acha que vai aparecer o anjo do Senhor, ou alguém vai dizer: filho meu, com voz de trovão. Não, querido, Deus, ele fala com você da forma mais simples. Ele fala no seu espírito, de uma maneira a qual ele possa silenciar todas as outras vozes, e que a sua voz, os seus sentidos espirituais possam captar a voz de Deus. Lembra? O profeta está na caverna e vem o vento, vem o fogo, vem o terremoto, vem tudo. Ele diz: é Deus, é Deus, é Deus. E não era. Quando tudo silenciou, quando tudo ficou em silêncio, a Bíblia diz que vem uma voz suave e fala com o profeta, e tira o profeta daquele lugar onde ele estava. Uma voz suave. Se atente à voz de Deus. Se atente aos pequenos sentimentos. Cuidado, porque às vezes Deus, ele está se comunicando com você e você fala: não, é só um sentimento. Pode não ser. Pode ser Deus treinando você para que de fato chegue um momento em que você escute a voz audível do próprio Deus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, com essa palavra. Precioso nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, comente, compartilhe aí nas suas redes sociais. Deixe de dizer assim o sininho, ative o sininho, porque toda vez que a gente compartilhar um vídeo novo, você vai ser notificado. Aí a gente não precisa estar mandando no seu e-mail ou no seu WhatsApp, tá bom? Seja abençoado por essa mensagem. Ouça a voz de Deus, se atente aos pequenos comandos de Deus e me ajude. Eu tenho o desejo desse ano de 2022
chegar a pelo menos 4.000 pessoas alcançadas, 4.000 inscritos. É um número pouco, mas 4.000 pessoas preenchidas com a palavra do Senhor, vivendo uma realidade em Deus, pode invadir uma nação com o poder do Espírito Santo e haver um grande avivamento. Amém? Seja um agente do avivamento. Compartilhe. Seja um semeador da palavra. Amém? Beijo no seu coração. Fica na paz e até o próximo.